Gente, é o seguinte, nós estamos estudando, fez 2 anos agora, o livro de Gênesis. E estamos no capítulo 24 do livro de Gênesis. Então eu quero poder, aproveitar que nós estamos numa transição na história de Gênesis, na narrativa em si, e nós vamos entrar numa nova fase desse livro agora, com um novo protagonista, uma nova matriarca entra em cena. Assim, a história de Abraão para nós tem sido uma história de inspiração. Eu encontrei um novo herói na fé, que é Abraão. E a coisa mais interessante sobre Abraão é que ele é um ser humano como eu e como você. É um homem que não discerne muito bem a vontade de Deus muitas das vezes, age por conta própria, busca seus atalhos, seus jeitos, suas maneiras de fazer as coisas. E eu me identifico demais com ele, porque nas horas das minhas dificuldades e lutas sempre tento achar um jeito mais humano de realizar as coisas, sem confiar, depender e esperar em Deus. Então eu tenho me identificado demais com Abraão e quero sugerir, recomendar a você que você tira um tempo de ler o Gênesis. Se você quer acompanhar toda a nossa trajetória, está tudo no YouTube, né? Nosso lá, e você pode ver. Estamos estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo, e fez 2 anos de janeiro de 2024, e nós chegamos ao capítulo 24. Então abra comigo sua Bíblia, Gênesis capítulo 24. Nós vamos ler do 1 ao 9 nessa manhã, e será uma leitura super interessante. Quantos solteiros nós temos aqui nessa manhã aqui, ó? Levanta a mão. Se você está solteiro, levanta a mão. Ok. Ué, vocês não estão solteiros, não? Ok. Ok. Hoje você vai descobrir alguns princípios para uma fase da sua vida que será extremamente importante. E você que é pai, eu acredito que a mensagem é mais para você do que para os solteiros que estão aqui. É para você encontrar uma referência, encontrar alguns princípios que ajudam em você a orientar os seus filhos para esse momento que eu creio ser a decisão mais importante desse lado da eternidade das nossas vidas, tá? É a decisão mais importante. Depois da nossa salvação, de estarmos em Cristo Jesus, esta é a decisão mais importante que nós tomaremos. Nós vamos ler o texto, depois a gente vai entender o que eu estou falando aqui nessa manhã. Vamos ficar de pé? Versículos 1 a 9, você vai ler do jeito que está escrito aí na sua Bíblia, na sua versão. Não se preocupe com quem está do seu lado. Eu quero que você faça a leitura em voz alta, tá? Nós estamos aqui no primeiro dia da semana e logo pela manhã você vai ter a palavra de Deus, né? Como leitura, como reflexão, como inspiração, e nós queremos que ela traga tudo que ela tem para nós nessa manhã aqui, neste lugar. Amém? Vou contar até 3, você lê em voz alta aí na sua versão, em nome de Jesus. Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Então, o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e ele fez um juramento sobre essa questão. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pela tua palavra sendo lida, percebida, discernida por cada um de nós aqui. Somos teus filhos. E a tua palavra nos ensina que as coisas espirituais são para aqueles que são espirituais, aqueles que têm origem nas coisas em Deus, em Cristo Jesus. Então que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Fale conosco, Espírito Santo, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Olha que coisa interessante. Quando nós iniciamos a leitura de Gênesis, há 2 anos atrás,
eu percebi algo que é super notável dentro do texto. É que a narrativa sobre a criação do cosmos, do universo e tudo mais, contém 31 versículos. Existem 31 versículos que descrevem exatamente a criação do universo, a criação do cosmos, lá em Gênesis capítulo 1. E o que nós estamos nesta manhã vendo aqui, iniciando nos primeiros 9 versículos, é o capítulo maior do livro de Gênesis. Ele contém 67 versículos. É o dobro da descrição e da narrativa da criação do universo e do cosmos. E sabe qual é o tema do capítulo 24 de Gênesis? O tema é como um homem consegue uma esposa. Deus dedicou 67 versículos e o maior capítulo do primeiro livro de Gênesis para falar sobre o tema do casamento, da relação afetiva, de como nós encontramos uma parceira, um parceiro, alguém a qual nós vamos caminhar para o restante da nossa vida. Então o tema dessa mensagem hoje é o seguinte: está pronto para casar? E para os pais, né? Eu sei que essa mensagem fala muito mais para quem é solteiro e está disposto a casar, mas eu quero ajudar você que é pai, né? E você que está, talvez, é um conselheiro, alguém que ajuda outras pessoas a encontrar alguns princípios espirituais aqui, olhando para a vida de Abraão, olhando para o que Abraão está experimentando na vida real aqui, nas suas relações, no seu dia a dia, olhar alguns princípios espirituais que vão nos ajudar a fazer escolhas corretas. E a escolha talvez mais importante depois da nossa salvação, nesse lado da eternidade. Nós vemos isso tanto na vida de Abraão aqui nesses versículos, e vamos continuar lendo, e você pode nos acompanhar depois pelo YouTube, mas também o Novo Testamento nos estabelece um padrão de como nós enfrentamos essa área, que é a área mais importante das nossas vidas. Amém? Estão prontos então? Então, para os solteiros aqui, hoje eu espero encontrar e dar a você uma referência de como você fazer essa escolha e fazer essa escolha que vai... gente, eu faço quarta-feira agora, 25 anos de casado. 25 anos, né? Olha só que coisa linda, né? 25 anos, gente. E é um desafio, né? Hoje, 25 anos de casamento é quase um milagre, não é? Então nós precisamos pensar sobre essa área. É uma área muito importante. E nós que somos pais, nós precisamos orientar nossos filhos. Então eu espero dar algumas referências, baseado no que o texto está nos ensinando aqui, e também na nossa vida pessoal, da nossa experiência com as nossas filhas. Para quem não me conhece, eu tenho 3 meninas, uma já está casada, a segunda já está naquele período de começar a pensar sobre esse assunto, né? E a terceira tá indo para lá, tá caminhando para lá também, certo? Então eu espero ajudar você a encontrar alguns princípios para isso e fazer escolhas certas nessa área. Você que é solteiro, adotando isso como referência, e você que é pai, adotando isso como orientação para que você possa ajudar os seus filhos. Amém? Vamos voltar ao texto? Gênesis capítulo 24, versículo 1. Acompanhe comigo, nós vamos primeiro interpretar o texto, entender o texto, depois nós vamos ver alguns princípios que estão estabelecidos aqui. Diz assim a palavra de Deus, olha: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. O que é velho para você? Se perguntar aos seus filhos, você é velho. Com 35, 40 você já é velho, certo? Outro dia eu fui fazer essa pergunta e tomei um susto, né? De uma criança: você acha que eu sou velho? Eu falei assim: acho. Né? Acho que ela olhou meus cabelos brancos. Ela falou assim: sou velho não, cara. Gente, essa semana eu fiz 4.8 turbo ainda. Entendeu? Tô bem, tô feliz, entendeu? Mas o que é velho pra você? Diríamos que uma pessoa velha é uma pessoa com mais de 80 anos? Bom, nesse momento da narrativa agora, Abraão tem 140 anos. E ele vai viver ainda 35 anos. Ele vai viver mais 35 anos de vida. E o texto afirma algo que para mim soou super relevante e interessante. O texto diz que o Senhor o abençoou em tudo. Imagina ter esse relato sobre a sua vida. Você acordar de manhã e ouvir de Deus: eu te abençoei em tudo. Não preciso fazer mais nada, está tudo resolvido. Te dei tudo que você precisava. Aí você pensa e começa a fazer uma análise da sua vida. E eu comecei a fazer essa análise sobre a vida de Abraão, porque é o seguinte, gente. O texto afirma categoricamente que o Senhor em tudo o abençoara. E Deus havia prometido a Abraão algumas coisas. Primeiro, uma terra, depois um filho e depois uma descendência, como a areia da praia, né? E como as estrelas do céu. Todo mundo conhece isso? Essas são as promessas que Deus deu a Abraão.
fez uma aliança com ele. Em Gênesis 15 nós vemos exatamente essa aliança e o cumprimento dela, na verdade, começa a se manifestar a partir do capítulo 22, quando Abraão faz o sacrifício de Isaac. E o texto bíblico é interessante, porque quando nós lemos no Novo Testamento, diz que Abraão de fato sacrificou a Isaac. Nós sabemos que Deus encontrou um substituto, preparou um cordeiro, e ali estava o carneiro preparado para esse sacrifício, mas o texto diz que alguém morreu naquele dia. E o que nós descobrimos em Gênesis 22, você pode ouvir isso depois, é que quem morre naquela história não é Isaac, é Abraão. Quando aquele punhal sobe e desce, e ele não mata Isaac, quem morre naquele momento é Abraão, porque ele entrega o maior valor da vida dele, que era o seu próprio filho. E ali começa a trajetória de agora, Abraão, de ser um pai de multidões para ser o pai da fé. O texto em Hebreus capítulo 11 chama-o de o pai da fé. Então o pai da fé se manifesta a partir daquela entrega, daquele sacrifício que ele faz. Mas a coisa interessante é que o texto diz que Deus o abençoa em tudo. E o que é esse tudo? Lembrando, terra, filho, descendência. Aí eu começo a fazer uma análise da vida de Abraão. Nesse momento, Abraão não tem nem onde botar uma tenda. O que ele tem é o seguinte: ele tem uma terra pequena onde ele pode enterrar os seus descendentes. É só isso. Ele adquiriu dos hititas no capítulo anterior um pedaço de terra, e aí vem uma caverna junto e um jardim, uma floresta. E ali ele encontrou um pedaço para enterrar a Sara. E a sua descendência, seus filhos e as futuras gerações serão enterrados ali. Tudo que Abraão tem agora é um pedacinho de terra, tá? Guarda isso. Segundo, o texto diz que ele terá uma descendência como a areia do mar, como as estrelas do céu. Nesse momento, ele tem 2 filhos. Um já se foi e um está com ele. Então, repare o que Deus está dizendo que tudo ele abençoou. É proporcional. E quando nós olhamos essa proporção de um pedaço de terra para enterrar os seus descendentes e um filho, e Deus diz que em tudo abençoaram, nós começamos a pensar sobre o que nós temos hoje e como nós avaliamos essa coisa que nós temos e que tipo de valor nós estamos dando a ele. A Bíblia é clara em dizer que devemos valorizar as pequenas coisas, os pequenos começos. É sempre essa narrativa de valorizar o que se tem, que você precisa ser fiel no pouco para que Deus te coloque no muito. Nesse momento da história de Abraão, ele não tem quase nada, gente. E Deus disse que abençoou ele em tudo. Então o que Abraão tem? Porque terra não é. Ainda não aconteceu. Os filhos e as descendências, um filho veio, mas a descendência ainda não veio. Então o que Abraão precisava valorizar? Primeiro, a relação dele com Deus. Abraão, a partir do capítulo 22, é um novo homem. E ele começa a perceber e ser mais sensível à voz de Deus, ao ponto de não mais buscar atalhos, meios e caminhos pela sua própria força, do seu próprio jeito. Mas ele começa de fato a confiar em Deus a partir desse momento. Nosso maior valor nessa terra e desse lado da eternidade, gente, é a nossa relação com o nosso Pai. Nós precisamos prezar e valorizar isso. É por isso que ele é abençoado, porque ele tem tudo. Ele tem tudo, porque ele tem uma relação íntima e plena com seu Pai, com seu Deus. A sua relação com Deus é assim, íntima, presente. Segunda coisa que ele tem uma família. Ele tem uma família, ele tem um filho, ele tem a quem cuidar, ele tem pessoas a quem ele cuida. E terceira coisa, ele tem um clã, ele tem um grupo de pessoas a qual ele é responsável, um clã numeroso nesse momento. Só de guerreiros ele tinha no mínimo 318 homens. Então ele tinha Deus, família e igreja. As coisas mais valorosas que nós temos nesse mundo, e por isso somos em tudo abençoados, é porque nós temos uma relação com Deus plena, presente, diária, cotidiana. Nós temos a nossa família, quem devemos valorizar acima de todas as coisas nesse lado da eternidade depois de Deus. E nós temos uma família em Cristo Jesus, a nossa igreja. E por isso ele era todo abençoado. Você se sente uma pessoa hoje toda abençoada? Proporcionalmente pelo que você tem? Porque a minha percepção, 16 anos de Japão, é que as pessoas têm a tendência a reclamar daquilo que elas não têm e reclamam daquilo que elas têm. Nós viemos lá do Brasil, trabalhava 3 empregos, ganhava salário mínimo e reclamava de tudo e veio para o Japão com um sonho, aí chega aqui, ganha 10 vezes mais, tem condições melhores, uma qualidade de vida melhor e mesmo assim aquele espírito de murmuração continua vivo em nós. É ou não é assim? Então, quando nós temos a percepção de valor, de que Deus, o que Ele representa em nossas vidas, o que a nossa família representa e o que o corpo de Cristo, a igreja, representa, nós já somos todos abençoados. E nós precisamos valorizar essas coisas, porque senão nós vamos tirar os olhos daquilo que realmente tem valor e vamos colocar os olhos naquilo que tem preço. E aí nós começamos a confundir as coisas. E aí vem a ansiedade,
o medo, a insegurança, porque nada dessas coisas que estão além daquilo que Deus nos abençoou irão nos sustentar e nos dar aquilo que nós precisamos na nossa vida. Você se sente uma pessoa abençoada hoje? Talvez você chegou aqui ou passou essa semana atrás reclamando da sua fábrica, reclamando dos seus colegas, reclamando que você não tem dinheiro, reclamando que você perdeu, reclamando de tantas coisas e não vendo que os maiores valores você tem. O que é de mais valoroso nesse lado da eternidade você já possui. Deus já te abençoou em tudo, naquilo que realmente importa. E nós precisamos voltar a valorizar tudo isso novamente. Amém? Volte comigo para o texto, versículos 2 e 3. Ele disse ao seu servo mais antigo da sua casa, que administrava todos os seus bens. Olha só que coisa interessante. Tem um homem chamado Eliezer, que era um servo, amigo, parceiro de Abraão, que desde o capítulo 15 nós vemos ele sendo uma pessoa que resolve as coisas para Abraão. Mas se passaram 50 anos, e muitos estudiosos dizem que não era Eliezer esse servo aqui, por isso que ele nem é nomeado. Então nós estamos falando de um homem que era fiel, que era leal, o mais antigo e que administrava tudo na casa de Abraão. Repare, quando nós encontramos pessoas responsáveis, Deus chama essas pessoas para uma missão. Esse servo aqui, porque ele era fiel, ele era leal, ele estava servindo, ele estava trabalhando, fazendo o que devia fazer, administrando todos os bens, é colocado uma missão sobre ele. Então aqui tem um princípio espiritual que eu quero apresentar para vocês. Quando nós estamos ocupados com as coisas de Deus, estamos sendo responsáveis com aquilo que Ele nos deu, e eu não estou falando só de vir aqui e trabalhar na igreja, fazer alguma coisa na igreja, eu estou falando na sua responsabilidade holística, total, como família, como empregado, como cidadão, todas essas coisas. Quando nós somos responsáveis em todas as áreas da nossa vida, Deus nos chama para uma missão. Nos chama e nos dá esse privilégio de cooperar com Ele naquilo que Ele está fazendo no mundo, em abençoar as famílias da terra. Você é uma pessoa responsável em todas as áreas da sua vida hoje? Não estou falando, lembra que eu não disse perfeita, eu disse responsável. Isso que Deus deseja e espera de todos nós, pessoas responsáveis. Então esse servo, o mais antigo, que administrava os seus bens, é-lhe dado uma missão. E olha o que o texto diz. Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor. A palavra Senhor aqui é Yahweh. É exatamente o texto para Deus de aliança. É o Deus que nós encontramos lá no texto de Gênesis capítulo 2. É o Deus que chama Abraão. É o Deus que faz aliança com ele no capítulo 15. Esse Yahweh agora é a razão do juramento entre o servo e Abraão. Certo? E que ele diz? O Deus dos céus e o Deus da terra, você jure que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Então nós estamos vendo aqui um juramento. E o juramento tem a ver com uma missão que Abraão dará a esse servo, de ir à terra dos seus parentes, da sua parentela, buscar uma esposa para o seu filho que não seja cananeia, que não seja dos povos pelo qual Abraão se relacionou e se relacionava durante todo o Gênesis agora. E a coisa interessante é que nós estamos vendo um padrão muito comum daquela época. Os casamentos daquela época eram casamentos arranjados, viu, gente? Você tinha um parente distante, alguém da sua família, da mesma parentela, e você tinha uma filha nas idades próximas, e você fazia um contrato entre as famílias e casar umas famílias. Isso é realidade muito aqui no Oriente ainda. Na Índia acontece isso, e outros lugares do mundo. Agora, quer ver uma coisa interessante? Você fala assim, Deus me livre de ter um casamento arranjado. Deus me livre, conhece a pessoa no altar. Imagina uma coisa dessa. Mas deixa eu dar uma taxa só para você entender o que eu estou falando. Tá? A taxa de divórcio no mundo ocidental e na igreja evangélica dos nossos dias é 51%. 51% das pessoas que se casam hoje no mundo, acho que está aumentando até, se divorciam. Na igreja não é tão diferente disso. No mundo oriental, onde os casamentos são arranjados, pula de 60% a 70%. Eles permanecem muito mais do que aqueles casamentos que foram por amor, por estar apaixonado. Olha só que coisa interessante. Então, nós temos padrões diferentes, ou seja, no mundo ocidental, você conhece, ama, depois casa. Conhece, fica apaixonado e casa. No mundo oriental e no mundo de Abraão, você casa, depois conhece e depois ama. E esses casamentos duram muito mais do que os casamentos do Soló. Entendeu? Que coisa interessante, né? Então você vai conhecendo a pessoa e você vai descobrindo isso durante a jornada da relação conjugal. Então, olha o que acontece. Abraão está preocupado com seu filho. Ele quer que seu filho, e por quê? Ele entende que Deus fez uma promessa que da sua descendência, do seu ventre, viria a promessa que abençoaria as famílias da terra. Ele precisa manter essa linhagem intacta.
Isso é um grande desafio naquela época. Ele morava mais de 2.000 quilômetros da sua parentela. Nós estamos falando de uma viagem gigante longa aqui que esse servo irá fazer. Okay? Então Abraão está preocupado com essa linhagem, manter a promessa de Deus viva. Ele sabe que ele precisa ser fiel à promessa de Deus, então ele manda o seu servo por juramento até a sua terra. Agora, o que eles fazem aqui é extremamente sensacional, porque o texto diz assim, ó, como juramento, ponha a mão debaixo da minha coxa e jure. Não é estranho isso, gente? Gilson, vem cá, deixa eu botar a mão na sua coxa e jurar uma coisa aqui. Que coisa estranha isso. Complicado, né? Então, uma forma... Deixa eu ensinar para vocês aqui, você vai tomar um choque agora. Mas o que os estudiosos dizem sobre esse relato aqui? Uma forma de olhar isso é o seguinte. Abraão sentava, ok, gente? E o servo via e colocava a mão na coxa dele. E esse sinal era um sinal de submissão à autoridade. Então, ele está dizendo assim, eu colocar a mão na coxa. Eu me submeto a você, você é meu mestre, você é meu senhor e eu obedeço às suas ordens. Então, a forma de dizer, eu vou cumprir com aquilo que você me manda, é colocar a mão na coxa. Essa é uma forma de olhar isso. A outra forma que os estudiosos dizem, eu fui estudar os judeus, os rabinos, é que, na verdade, que ele está colocando a mão é na genitália dele. Na verdade, está pegando no órgão masculino dele, dizendo assim, ó, pela sua semente e a sua descendência eu juro. É muito forte isso. Pense nisso. Vamos esquecer o pudor. Vamos esquecer. Vamos esquecer o século XXI, gente. A descendência de uma pessoa naquela época era a coisa mais importante. A sua riqueza vinha da sua descendência. Você só sobrevivia se você tivesse filhos. Porque eles iam trabalhar, iam manter toda a família e dar legado e continuidade à sua descendência. Então, quando ele coloca a mão na genitália de Abraão, ele está dizendo assim, eu vou jurar que eu vou cumprir tudo que você me pedir e a sua descendência é o que vai correr risco se eu não cumprir a minha palavra. Forte isso, né? Eu gosto dessa interpretação. Porque revela algo muito mais profundo que, novamente, Abraão está colocando em risco o seu futuro, a sua vida, na sua dependência plena em Deus, no que Deus irá realizar na vida dele. Será que nós somos tão radicais assim, de confiar radicalmente em Deus, ao ponto de fazer coisas até que soam um pouco estranhas e esquisitas? É isso que está acontecendo aqui. Então ele vai por juramento. E aí eu comecei a pensar, será que esse padrão ainda existe no dia de hoje? Topa, Jesus? Eu tô fora. Graças a Deus Jesus não manteve essa tradição. Graças a Deus Jesus diz assim, ó, quando você for jurar por algo, coloca a mão na coxa do seu amigo. Graças a Deus. Então vamos ver qual é o padrão bíblico para isso. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 5. Jesus nos dá uma direção sobre como nós devemos pautar os nossos relacionamentos, os nossos acordos, né? A forma como nós fazemos um compromisso uns com os outros. Jesus vai nos dar o padrão de fazer compromissos agora, como cristãos e como seguidores dele. Mateus 5:36. Acha aí. Acharam? Vamos ler junto. Mateus 5:36. Acharam? Vamos ver o padrão atual de como devemos manter nossos compromissos uns com os outros. Diz assim, ó: não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Quando disserem sim, que seja o quê? Realmente sim. Quando disserem não, que seja não. O que passar disso vem do capeta. Reparem como nosso testemunho e a nossa palavra são fundamentais na expressão do nosso testemunho. Jesus está dizendo assim, não coloca a mão na coxa do seu irmão, não. Seja verdadeiro. Quando você prometer uma coisa, cumpra. Quando você dizer sim, que seja sim. Quando você disser não, que seja não. Gente, parece a coisa mais simples, mas é a coisa mais profunda e mais relevante e pertinente para os nossos dias. Porque o que está mais em falta é a palavra das pessoas. E, desculpa, eu tenho que falar do nosso povo. A palavra dos crentes. Jesus está dizendo assim, quando você nem faça juramentos, seja real, seja verdadeiro. Quando você fala que você vai fazer uma coisa, faça. Então deixa eu dar um parênteses aqui. Pais, não prometa nada para os seus filhos que você não vai cumprir. Lá em casa a gente tinha uma regra e é quase uma lei lá em casa. As meninas falam assim, pai, vamos pra Disney esse ano? Não sei. Porque eu sei que tem pai que quer livrar-se do filho e fala assim, vamos. Aí o filho fica naquela expectativa e você sabe que você vai ser cobrado o resto do ano porque você disse sim. E há de você de frustrar seu filho nisso porque jamais ele vai confiar novamente em você. Então repare como essa palavra
Né? A gente acha que palavra tem poder no sentido de criar novas realidades. Não é isso, gente. Quando Provérbios 18 diz que a língua tem poder de vida ou morte, ela não está criando novas coisas. É que ela está afirmando o caráter daquele que a diz. Então, quando nós falamos, vamos para Disney em outubro de 2024, a gente vai para Disney, nem que tem que fazer dívida, mas a gente vai para Disney. Porque a gente não pode voltar atrás na palavra que nós damos para os nossos filhos. Porque a nossa referência é a coisa mais importante. Eu vou dizer isso e vou repetir várias vezes. O meu maior compromisso com Carol, Camila e Karine é não ser uma pedra de tropeço no caminho delas. Eu não tinha outra responsabilidade a não ser essa. Eu não fui o melhor pai que eu podia ser, não fui o melhor marido que eu podia ser, não fui o melhor cristão que eu podia ser, mas uma coisa eu fiz. Em todas as horas que eu errei, em todos os momentos que eu errei, falei, eu voltei atrás, me arrependi, me humilhei e pedi perdão. Então a única coisa que eu não posso ser é uma pedra de tropeço para elas. A melhor referência de Cristo é essa. Então, ele está dizendo assim, seja o seu sim, sim. Basicamente isso, gente. Então aprenda, tem alguns aqui, desculpa, vou deixar o Espírito Santo usar, tá? Tem alguns aqui que não sabem dizer não, e isso está manchando seu testemunho. Porque você diz sim para 3 pessoas e não cumpre com 2. Isso está falando do seu caráter, está falando da sua vida. E Abraão aqui, gente, ele viveu assim. Se tem alguém que conhece essa história de ficar em cima do muro, é o nosso querido Abraão aqui. Porque desde o capítulo 12 até o 22, o cara já ficava em cima do muro. Estava aqui, estava lá, não sabia o que fazer, não discernia bem a voz de Deus, fazia esquema ali, esquema lá. Estava todo errado. E Deus continuava crendo que um dia esse carinha ia se mudar. E assim conosco também, não é? Então que seja o seu sim, sim, amém. Seja o seu não, não. E não importe com o que as pessoas vão pensar ou achar de você. O importante é o que ele pensa de você. Tá entendendo? Acima de tudo é isso. Então vamos ver aqui esse juramento e quais são os detalhes para que nós possamos encontrar alguns princípios para viver nossas vidas também. Primeira coisa que o juramento nos mostra aqui sobre Abraão. Quais são as características do juramento entre Abraão e o seu servo e quais são as aplicações para os nossos dias? Primeira coisa, Abraão diz para ele assim, ó, não busque mulher para o meu filho entre os cananeus. Não busque mulher para os meus filhos entre os cananeus. Qual é a questão aqui? Ele tem preconceito, ele é racista. Nada disso, gente. É uma questão de religião, tradição e de costume. Os cananeus eram os descendentes de Cão e de Canaã que foram amaldiçoados por Noé. Era um povo com costumes idólatras. Os cananeus, eles eram pessoas que viviam na rota contrária a tudo que Deus havia ensinado ao seu povo. E Abraão não queria de forma alguma que seu filho tivesse alguma influência com isso. Por exemplo, havia as filhas de Ló nessa história toda. Ló nos deixou alguns capítulos atrás, numa caverna depois de uma situação incestual ali, terrível, uma tragédia com Ló. Por que Abraão não deu Isaac a casar com uma das filhas de seu sobrinho? Porque o texto diz lá, na experiência com Ló, é que as filhas de Ló adotaram os costumes do povo daquela época. Então ele não poderia ter nenhum tipo de influência com costumes, tradição e uma relação com Deus, que a gente chama de religião, diferente daquilo que ele havia conhecido sobre o Deus verdadeiro. Então ele diz, não misture com esse povo. Não é porque ele é racista, não é porque é preconceituoso. Quando Abraão é chamado, ele é chamado para abençoar não os judeus, nem os de Ur dos caldeus. Ele é chamado para abençoar as famílias da terra. Os cananeus estão incluídos nessas famílias da terra. O problema é que os costumes e a religião e a forma de viver desse povo era completamente contrária à vontade de Deus. Ele sabia que era difícil mudar isso. E a pergunta fica, e aí eu tenho que fazer perguntas ao texto. E esse padrão continua nos dias de hoje? O que eu e você tem a ver com isso? Qual é o padrão que nós devemos ensinar aos nossos filhos sobre relacionamento com pessoas que não praticam a mesma fé que nós? Bom, não sou eu que vou dizer, não é doutrina da Home Church, não é o que o Vitor pensa sobre isso, é que o texto da Bíblia diz sobre isso. Então nós temos que tomar uma decisão exatamente agora, porque eu sei que a mensagem vai começar a ficar desconfortável para você. Nós temos que tomar uma decisão aqui, agora. E a decisão é o seguinte, eu vou seguir e obedecer ao Criador do Universo, que é onipotente, onisciente, onipresente, sabe todas as coisas, está em todos os lugares e é todo poderoso. E eu vou me submeter ao que ele diz, ou eu vou fazer do meu jeito. Eu vou te dar uma tese, tá, de TCC, que é o seguinte, todas as vezes que eu fiz do meu jeito eu me dei mal, todas as vezes que eu obedeci a Deus eu me dei bem. Essa é a minha experiência, e a experiência de milhares de pessoas que eu convivi nesses 48 anos de vida. Todos aqueles que fizeram assim, que Deus nada, eu vou fazer do meu jeito e vai dar certo. Eu não conheço muita gente que deu certo fazendo desse jeito. E olha só, dar certo não significa não prosperar. Eu conheço muita gente rica, bem de vida, com uma vida muito confortável que não deu certo. Tá vivendo assim, mas não deu certo, porque a gente entende
a solidão, o medo, a insegurança que vivem. Eu conheço alguns desses. Pânico, tomando remédio para viver e cheio da grana. Então não estou falando que dar certo é o problema aqui. É como você vive com aquilo que deu certo. E tem gente que decidiu submeter a Deus e não tem muita coisa não, gente. É pobre de maré descer. E olha, a relação delas com Deus é plena, elas são felizes, satisfeitas e contentes em tudo que fazem. Tá entendendo o que eu estou falando aqui? Então você tem uma decisão a tomar agora diante do que eu vou falar, porque eu vou expressar a Bíblia para você, não é o que eu penso sobre esse assunto. E a pergunta é de novo, devem os nossos filhos conviver com pessoas de fé diferente? Essa é a pergunta. E quem vai responder é a Bíblia Sagrada para vocês. Então abra sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 6. E nós vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre essa relação de nossos filhos com pessoas que não exercem a mesma fé que nós. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. E olha, só para você achar assim, mas é o Antigo Testamento com Abraão, pastor, o que tem a ver com a gente? Olha, 2 Coríntios 6 fala exatamente sobre o mesmo assunto que Abraão está tratando agora com Isaac. É a questão da idolatria. Por que Abraão não quer que Isaac misture com os cananeus? Porque os cananeus adoram outros deuses, isso irá influenciar ele, e daqui a pouco toda a sua família está adorando outros deuses. E isso vai acontecer com outro personagem bíblico lá na frente chamado Jacó, e você sabe muito bem do que eu estou falando. A relação dele com Raquel, com Lia, deu ruim, gente. Deu muito ruim. Porque a Raquel, ela adorava outros deuses. E ele ficou apaixonado por alguém que não exercia a mesma fé que ele. Isso deu muito errado para ele. Ok? Então a coisa é muito séria que nós estamos falando aqui. 2 Coríntios capítulo 6, 14 a 18. Acharam? Diz assim, escute o que a palavra de Deus tem a dizer. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Okay? Pessoas que não reverenciam Deus, que não seguem a mesma fé que você. Pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comum tem, ou comunhão tem, a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? E que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Portanto, o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E serei pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. O que é essa questão de julgo desigual aqui, pastor? Não é porque ele tem afinidade diferente que você, ou ela tem afinidade diferente que você, ela torce pro Palmeiras e você pro Corinthians, não é nada disso. Está falando de um adorar um Deus e o outro adorar outro Deus. É muito claro no texto que ele diz assim, que comunhão ou harmonia há entre Cristo e Belial. Ok? Então ele deixa muito claro que nós não devemos, e isso agora é orientação para você, pais, para os seus filhos, orientar nossos filhos a buscar pessoas para uma relação séria que vai gerar um casamento fora do convívio do corpo de Cristo. Não, pastor, mas eu vou fazer um casamento evangelístico. Eu vou trazer para a igreja para evangelizar, sabe? A minha experiência é o seguinte, que 90% das vezes você é evangelizado e você sai da igreja. Quando você tenta evangelizar pelo namoro. Okay? Isso é minha experiência. Você pensa na sua experiência com isso e o que for. Mas o texto está muito claro dizer que nós não devemos orientar e devemos, na verdade, ajudar nossos filhos a entenderem que ter relacionamento, namoro, a Bíblia nem fala de namoro, tá? Isso eu vou entrar talvez em outro tema. Não fala de namoro, tá? Então, a Bíblia é clara em dizer que nós não devemos orientar nossos filhos a ter relações afetivas com pessoas que não exercem a mesma fé que nós. Agora, deixa eu dar mais uma base para vocês bíblica aqui, para você realmente entender o que eu estou falando aqui. Agora abre em 1 Coríntios, capítulo 7. Esse aqui vai bater o martelo, tá? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. 1 Coríntios 7, 39. Paulo, dentro do contexto de 1 Coríntios 7, ele está trabalhando questões conjugais e principalmente entre crentes e não crentes. Crentes e descrentes, vamos colocar assim. Há um interlocutor aqui conversando com Paulo, é um interlocutor imaginário, e Paulo está tentando responder as perguntas dos coríntios. E as perguntas lá são o seguinte: eu sou crente, me converti, meu marido não é, o que eu faço agora? Eu sou crente, né, minha esposa não é, o que eu faço agora? Essas são as perguntas que Paulo está respondendo nesse capítulo. Agora, olha o que ele diz sobre uma questão a qual o marido vai embora, descrente, vai embora, deixa ela, constrói outro relacionamento, se casa com outra pessoa, se reúne com outra pessoa, o que essa pessoa deve fazer? E outra, se o marido morrer, o que essa pessoa deve fazer? E olha a direção de Paulo aqui no versículo 39. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Ok? Morreu,
Você está livre, é isso que ele está dizendo. Mas, sempre tem um mais, né, gente? Se o marido dela morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser. Para quê? Você fala assim, então pode casar com quem quiser. Se você parar aí, lascou. Porque tem uma vírgula e tem duas palavrinhas dizendo assim, desde que. O desde que complicou tudo. Podia tirar essa parte aqui, porque a gente estaria mais confortável nessa situação. Mas Paulo diz assim, ó, desde que ele pertença ao Senhor. Bom, tá aqui, gente, tá aqui a base. Então, pais, eu sei que é uma área complicada, eu sei que é uma dificuldade ainda mais intensa nos nossos dias, mas você deve orientar, principalmente aqueles que estão debaixo do seu teto ainda, que você tem autoridade sobre eles ainda, orientar os seus filhos a buscar uma pessoa para eles se relacionarem dentro da fé. Eu não estou falando dentro da home, tá entendendo? Essa pessoa precisa estar em Cristo, ela precisa caminhar com Cristo. E daqui a pouco eu vou dar alguns princípios na nossa experiência com as nossas filhas para ajudar vocês a pensarem sobre isso mais. Amém? Volta ao texto, versículo 4. Mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para Isaque, meu filho. Então, segundo princípio, vamos voltar aqui. Ó. Primeiro, vá e não busque mulher para o meu filho entre os cananeus. Não faça essa convergência aí entre cananeus e o nosso povo. Okay? Segundo, busque uma mulher entre os meus parentes. Uma mulher para Isaque. No capítulo anterior, nós vimos uma genealogia se apresentando. Você vai encontrar isso, você acompanhar a nossa jornada em Gênesis. E todas as vezes que uma genealogia aparece no texto em Gênesis, é uma transição na narrativa. Então agora uma nova transição. Vai vir um novo protagonista, que vai ser Isaac, e uma nova matriarca, que será Rebeca. E no capítulo anterior, na genealogia, apresentou exatamente esse nome só para destacar o nome dela, que era o nome de Rebeca. Ela estará lá entre os parentes de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, lá em Arã, naquela terra lá de onde ele veio, certo? Então, nós vemos exatamente isso. Agora, tem um problema na narrativa, que os parentes de Abraão também eram idólatras. Abraão veio de uma cultura completamente idólatra. Deus tirou ele de um povo que adorava outros deuses e o fez conhecido. E levou ele para prosperar ele e fazer uma nação que seria uma referência para abençoar todas as famílias da terra. Então, tem uma preocupação no coração de Abraão quanto a isso. Ele sabe que ele não está levando o servo para encontrar uma cananeia, mas o povo da onde ele vinha também não era um povo que andava com Deus. E agora? E hoje é uma das decisões que todos nós precisamos pensar. Né? Meu filho está indo na escola japonesa, meu filho está indo na escola brasileira, e lá tem gente de tudo que é tipo de fé, de religião, de filosofia de vida. E como é que a gente trabalha com isso? É o mesmo problema que Abraão está enfrentando aqui. Ele não queria, porque a promessa veio à sua descendência, e ele tinha como responsabilidade não misturar as suas linhagens. Tinha que vir da parentela dela, mas como? Da parentela dele. Mas como que ele lida com isso, sabendo que o povo dele também é idólatra? Então Abraão vai nos dar algumas direções e umas direções muito específicas para o seu servo, para que isso não venha a conhecer. E outra coisa, né, gente? O Abraão sabia o poder da influência das mulheres na vida dele. Gente, tem uma coisa que vocês sabem fazer, é influenciar a gente. E faz com sutilidade. Faz de uma forma assim que a gente nem repara que a pouco a gente está fazendo exatamente o que vocês mandaram a gente fazer. É a minha experiência, pelo menos, com a minha esposa. Pode não ser a sua, mas a minha é assim. Né? Eu sempre disse que a mulher tem um sexto sentido, né? Tem uma coisa assim, ela consegue enxergar o mundo de uma forma completamente diferente com a gente. A gente só enxerga uma coisa, a mulher consegue enxergar tudo ao redor, né? Então tem um poder de influência gigante. E olha, as mulheres na vida de Abraão, gente, só deu problema para ele porque ele era totalmente influenciado. Sara mandou nesse homem a vida dele toda, certo? Então ele sabia o poder disso. Então ele está mandando para lá, mas ele vai dar algumas direções aqui pro servo para que ele não erre nesse negócio. Então ele vai mandar o servo, tá? Deixa eu fazer uma pequena aplicação atual aqui. Eu não estou dizendo aqui, gente, com esse princípio aqui de buscar na sua parentela que você tem que casar com um parente seu, tá? Aí eu tenho um primo lá no Brasil, acho que eu vou mandar meu filho para casar com a minha prima lá. Não estou falando disso, tá? Nós estamos falando da mesma família espiritual, amém? Nós estamos falando da mesma família espiritual, certo? Se essa pessoa está em Cristo, ela é da Assembleia de Deus, a presbiteriana, de outra igreja séria, que anda com Deus. Amém, gente. Não precisa ser daqui. Se você esperar daqui, talvez você nunca se case. Talvez não vai aparecer ninguém na sua idade. Agora, nesse momento agora que você precisa tomar uma decisão como essa. Então, é da mesma fé. E para você encontrar essa pessoa, você vai ter que sair do céu, da sua bolha. Não é verdade? Então, né, tenha oportunidades para isso acontecer. Então ele diz assim, primeiro, não pode ser cananeia. Segundo, volte e vai buscar da minha parentela, mas vamos ver alguns cuidados dele. Então, olha a preocupação. Volte comigo agora, versículos 5 a 8.
O servo de Abraão entende o tamanho da missão e as implicações disso. Olha o que ele diz. O servo lhe perguntou, se você estivesse no lugar do servo, o que você faria de pergunta para Abraão? Peraí, você está me mandando para a terra dos seus parentes. Você não quer que eu encontre ninguém no caminho bonito, assim, sabe? Que caia no perfil de Isaac. Você não quer que seja ninguém entre nós aqui. Quer que eu volte para lá. Primeira coisa que ele falou, eu sequestro alguém? A primeira pergunta que ele fez, o que eu faço? Eu vou sequestrar? É uma pergunta óbvia. Por quê? Como é que você vai para lá fazer uma proposta de casamento com alguém que nunca se viu? Que não se conhece, que só sabe que é da mesma família. Então, olha as perguntas dele, que interessante. O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser ver comigo dessa terra? É uma pergunta óbvia, não é? Se ela não quiser vir, o que eu faço? E segundo, devo então levar o teu filho de volta à terra? Ótimas perguntas. O cara é muito racional, assim, bem realista. Então, a primeira coisa, se ela não quiser vir, o que eu faço? Gente, o Abraão do capítulo 12 diria assim, ó, pega ela escondida. Lá atrás, o Abrãozinho, sabe? Quando ele era Abrão ainda, ele falou assim, ó, de noite, quando ela não estiver olhando, você vai botar ela dentro de um saco e traz ela. Esse seria o Abraão. E a Sara dizia assim, pode fazer. A Sara estava dentro do esquema, entendeu? Mas o Abraão do capítulo 24 é outro Abraão, é um cara que anda com Deus, é um cara que teve uma conversão, morreu no capítulo 22. Então a proposta para você é completamente diferente. E a segunda, olha o que o servo propõe. Se ela não quiser vir e não achar alguém, eu levo ele para lá? Né? Vai tentando fazer casamento evangelístico. Vamos ver o que Abraão disse? Isso aqui são princípios para nós aqui. Olhe com a primeira palavra da manhã é sensacional. Abraão diz assim, cuidado. Pais, deixa eu dizer algo para vocês. Cuidado. Ela pode ser linda, de olhos azuis. Pode ser assim, sabe? Comportamento assim. Cabelizinho, puxadinho, né? Sabe aquela menina comportada que chega e fala assim pra você, mãe? Aí que ganha, né? Ganha assim, ó. A senhora gostaria de... Aí você fala assim, nossa, que menina educada, né? É, bons costumes, né? Chega, abraça, cumprimenta. Aí você fala assim, nossa, essa aí é a que vai casar com meus filhos. Aí você pergunta, e aí, você conhece a Cristo? Ela diz, não. Ah, mas pelo menos é bonitinha, né? Muitos estão fazendo essa escolha hoje. E não sabem o que estão fazendo. E eu estou falando assim, em submissão à palavra de Deus, tá, gente? Não é ideia minha. Se fosse ideia minha, eu falo assim, casa com uma pessoa melhor que você, assim, porque eu sou ser humano, eu falo assim, mais prático. Mas eu tenho que me submeter à palavra de Deus, você tá entendendo? Não é o que eu penso, não é o que você pensa, é o que Deus diz a respeito disso. Então ele diz assim, ó, cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. Tá vendo como é que ele conhecia a família dele? Você conhece a sua família, né? Você sabe quem é a sua família. Se tem uma coisa que nós conhecemos é a nossa família, certo? Então Abraão diz assim, não deixe meu filho voltar para lá. Você vai numa missão e se der certo, tudo bem. Se não der certo, meu filho não vai para lá. Repare, porque ele conhecia o poder de influência das culturas, das pessoas, do mundo. Ele sabia tudo isso, gente. E o Abraão crente pra caramba agora. O Abraão tá ligado em tudo. Ele tá sensível à voz de Deus, sensível ao seu ambiente, sensível a tudo. E ele diz, cuidado, não leve o meu filho para lá. E ele continua. Aí vem o Abraão crente, gente. Eu gosto desse Abraão crente. Olha o que ele diz. Ele nunca diria isso antes. Ele diz o seguinte. O Senhor, o Deus dos céus, de novo, Yahweh, o Deus da aliança, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e que me prometeu, sob juramento, que daria esta terra à minha descendência, ele está clamando a promessa de Deus sobre a vida dele. Ele nunca fez isso antes, gente. Ele só buscava um jeito de acelerar o processo. Agora ele está clamando e dizendo assim, se ele fez isso por mim, ele vai fazer isso também. Isso é cara assim, crente. Abraão tá crente. E olha o que ele diz, gente. É a coisa mais linda do mundo. Esse Deus enviará um anjo adiante de você para que lá traga uma mulher para o meu filho. O homem tá chamando até anjo agora, gente. Não é bom quando a gente tá com crente fervoroso assim? O cara chama anjo, faz campanha, vai pra monte, o cara tá no fogo. Mas o Abraão tá no fogo agora. E o Abraão tá acreditando até que anjo vai na frente. Que coisa linda ver, né? A espiritualidade do patriarca aqui acesa. Isso que nós temos que viver, sabe? E assim, eu vou falar pra vocês que ninguém precisa chamar anjo pra casar seu filho, tá? Esse não é o padrão de hoje. Ok? Nós vamos ver o padrão de hoje. Não é isso. Mas eu gosto de ver essa sensibilidade, esse fogo dentro de Abraão, de crer em Deus e crer no caráter de Deus. Ele faz uma promessa baseada no caráter da promessa de Deus. Que coisa linda isso. E se a mulher, olha que, aí vem o Abraão que é crente, gente, porque o Abraão fala assim, se ela não quiser vir, acompanha o texto, olha. E se a mulher não quiser acompanhá-la, se fosse o Abraão no capítulo 12 assim, você pega ela e traz.
Mas olha o que ele diz agora. Você estará livre desse juramento a mim, mas não de novo leve meu filho de volta para lá. Que coisa legal, né? Tá vendo o Abraão aqui, gente? A gente precisa ser inspirado por isso como pais, de orientar nossos filhos dessa forma. E, gente, não adianta passar pano, tá? Ah, pastor, isso é velho, né? É o Antigo Testamento, isso é outra cultura, outros temas, nós somos mais evoluídos hoje. Princípios são princípios e não mudam independente do tempo. Gente. Princípios são princípios. Então eu disse de novo, eu vou repetir. Ou você decide obedecer a Deus, se submeter ao que Ele diz, ou você faz do seu jeito. Boa sorte. Eu não estou aqui para mandar em ninguém o que deve fazer. E eu adquiri um padrão na minha vida há 25 anos atrás. E hoje eu estou colhendo o fruto desse padrão que eu adquiri. E foi em submissão a Deus e a sua palavra. Hoje eu estou colhendo isso. Demorou 25 anos, tá, gente? O Abraão demorou 25 também para ter um filho. Então você tem uma escolha a fazer. E talvez você está aqui ouvindo essa mensagem e está assim, meu Deus, já fiz tudo errado e agora? Agora é orar, meu irmão. Se fez errado, nós conhecemos um Deus de segunda chance, um Deus de arrependimento, um Deus que volta atrás, um Deus que dá-nos misericórdia, graça, que ouve a oração do justo, porque ela tem muitos seus efeitos. Então, o problema, agora a situação é essa, é orar. Mas você pode ser um orientador, você pode ser alguém que aconselha, você pode ser alguém que inspira outros futuros casais e os seus netos, se for o caso, a viverem num padrão diferente desse. Então, a terceira coisa, primeiro, não misture com os cananeus. Segundo, vá buscar na terra dos meus parentes. Terceiro, mas não leve meu filho para lá. Entendeu? O terceiro princípio aqui. Então ele está sendo bem cauteloso por conhecer sua própria família e saber que Deus havia tirado ele de lá e levado ele para viver uma nova fase, um novo tempo na vida dele. E Deus enviará um anjo se isso acontecer. O Abraão dos esquemas desapareceu da história, gente. E o Vitor dos esquemas precisa desaparecer da minha história também. O seu nome esquema precisa também desaparecer. Você precisa aprender a esperar. Você precisa aprender a confiar. Você precisa, sabe, descansar em Deus nas questões que você está aflito. Ele está aflito. Paciência, né? Tem uma música que a gente gosta muito, né, cara? Paciência e fé. Paciência e fé. É isso que a gente precisa em momentos como esse. Então olha que coisa linda. Se a mulher não quiser vir, você está livre. Está tudo certo entre eu e você. E sabe o que é interessante, gente? Todo capítulo que você acompanhar essa narrativa com a gente, o anjo não aparece. E as coisas dão exatamente certo da forma que deveriam ser. Porque ele confiou em Deus. Deus não precisou nem mandar anjo, porque estava tudo no trilho da coisa, sabe? Está tudo abençoado. Porque Abraão simplesmente decidiu confiar e descansar em Deus. Então, posso dizer algo para você? Deus não vai mandar anjo para casar teu filho, tua filha. Não vai vir uma carruagem do céu para levar a amada até o seu filho. Não vai acontecer isso. São os princípios que nós vamos mantendo constantemente durante toda a nossa vida. Repito, a única coisa que você pode fazer como pai e mãe é não ser uma pedra de tropeço na vida dos seus filhos. E essa constância, e esse valorizar e manter os princípios e seus valores intactos e não negociá-los, é que estabelece uma referência que vai ser a inspiração para os seus filhos fazerem uma escolha correta. Não tem fórmula mágica, gente, isso que eu quero dizer, tá? Não tem a campanha da oração que vai transformar seu filho para que ele case com a mulher. Ah, e outra coisa, não tem essa coisa de alma gêmea não, tá? Não existe. Isso é papo furado. Não tem uma pessoa que é a sua metade. Aí no mundo afora. Aí você tá num casamento ruim, você fala assim, é porque eu não casei com a minha alma gêmea, sabe? Por isso. A gente tá buscando de tudo que é justificativa para poder fazer o que é errado, né? E não aquilo que deveríamos fazer, certo? Então, eu aprendi uma coisa nesses 25 anos com o André. Que o casamento é a mais eficiente e eficaz máquina de santificação que Deus nos deu. Porque provavelmente você casou com a pessoa errada. E é de Deus isso pra você. É muito de Deus isso. Porque esse é o instrumento favorito de Deus para santificar você. Gente, é só ter uma mulher diferente da sua, um homem diferente de você, que você vira Cristo na hora, se você morrer. Na hora. Porque tudo complicado, tudo causa aquele negócio dentro de você. Fala assim, esse homem não muda, essa mulher não muda, não é possível. E Deus está falando assim, pois é de propósito. Por quê? Porque através dessa situação eu estou operando mais paciência, mais perseverança. O fruto do Espírito está vivendo na sua vida através dessa relação. O casamento é uma máquina de santificação, gente. Aceita logo. Aceita que tá mesmo.
Aceita que dói menos. Amém? O texto termina dizendo assim: e o servo jurou, colocando de novo a mão na coxa. Os dois estão lá naquele negócio. Botou a mão na coxa dele e foi a caminho. Nós vamos parar aqui, é o versículo 9. Não tem como continuar, já foi longa a mensagem. Okay? Você pode acompanhar isso depois, o restante dos capítulos e os anteriores lá no nosso canal no YouTube, tá? Mas eu quero fazer algumas aplicações aqui baseadas na nossa história. Okay? A minha aplicação é literalmente pessoal para você, tá? Não quer dizer que é um parâmetro, não quer dizer que é o que você deve adotar hoje. Se for uma inspiração para você, amém. Sede meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. Amém? Mas eu vou dar alguns princípios para você, baseado na minha relação, principalmente com a minha filha mais velha, que hoje é casada, faz 3 anos que ela casou, né? E ela viveu essa experiência conosco, dessa escolha, desse estabelecer os parâmetros, os padrões, os sinais, tudo isso a gente experimentou com ela. Então eu quero dar para você, solteiro e pai, para você orientação de como ajudar e orientar seus filhos a fazer a maior escolha depois da salvação em Cristo. A maior escolha que eles farão desse lado da eternidade. Primeiro princípio, quer anotar? Não é fácil, você não tá não, é tranquilo, você vai lembrar. Ok? Primeira coisa que você tem que checar, só pra você saber, tá? Com a Carol foi assim, a Carol começou a gostar de um rapaz, aí a André mandou um checklist pra ela. Tá? Cada item, um check. Todos os itens estão aqui. Aí a Carol foi lá, pegou o item e foi se relacionar com esse rapaz. Foi se conhecer, certo? Ia pra casa, ia pro cinema, tá? Aquelas coisas que todo namorinho faz, né? Ela foi dando check, foi dando check, foi dando check e ligava. Aí eu falei, como é que tá aquilo lá? Check. Como é que tá aquilo lá? Check. Foi dando check, dando check, dando check. Teve uma hora que não deu check. Ele tava numa situação de raiva, né, André? Ele foi dar um soco no teto, no vidro do carro. Aí a André, não, ela falou assim, esse soco vai ser em você, se isso não mudar. Porque na hora da raiva ele dá um soco no vidro, o que tiver na frente dele daqui a 10 anos vai dar um soco também. Então, aí ela foi terminar. Olha só que coisa. Gente, a gente tá falando de uma coisa assim que, olha, hoje a gente tá colhendo fruto disso. Foi conversar e disse assim que é inaceitável isso. E sabe o que aconteceu? Tá aqui, ó. Ele se arrependeu e chorou na hora. Nunca mais isso aconteceu. Teve um arrependimento legítimo. Então, assim, não teve o check, mas teve a contrapartida de um arrependimento e de uma transformação de coração. Tá entendendo? E aí, mais pra frente, a gente viu uma outra situação de raiva que não teve a mesma reação, check. Tá entendendo? Então deixa eu dar os princípios baseados em tudo isso que eu tô falando aqui. Primeiro, como é a relação dessa pessoa com Deus? Primeira coisa que você precisa checar. Como é a relação dessa pessoa com Deus? Olha, primeira coisa, você já viu ela orando? Qualquer momento, qualquer hora. Lógico que eu estou falando dentro de uma relação entre irmãos em Cristo. Você já viu essa pessoa orar espontaneamente, sem ser na campanha da igreja, sem ser no culto, mas assim, você ligar para ela e você descobrir que ela não pode atender ou não atendeu porque ela estava orando? Gente, isso é um check gigante. Você não tem noção do tamanho do check que é isso. Entendeu? Por quê? Porque essa pessoa ela depende de Deus e não está ansiosa e assim, com aquela paixão inflamada de que tem que receber você e sua ligação, senão vai morrer. Não tem essa coisa idólatra, sabe, da paixão. Porque ela depende de Deus. Ela ora. Como é que está o desenvolvimento espiritual dela? Só que busca conhecimento. Ela está nas programações que a igreja local dela faz, ela participa de estudos, ela está crescendo. Quando ela conversa com você, conversa coisas da palavra, conversa coisas do reino. Ou é só aquele papo furado de Justin Bieber, Taylor Swift e não sei o que? É cultural a conversa? É sobre ter certos produtos, certas coisas? É o próximo batom que ela comprou e está toda animada, que vai sair o iPhone 16? É isso? Meu irmão, checa isso. Eu tô falando de homem pra mulher, mas é ao contrário também, né? Só fala de Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Bota a camisa, não tem outra roupa. Só tem roupa de futebol. Olha isso, porque isso reflete uma idolatria, tá? Olha, eu tô sendo sério nisso aqui. O Gilson pode ser testemunho de vocês aqui entre vocês. O Gilson só tinha roupa do Corinthians, gente, quando eu conheci ele. Até a cueca dele era do Corinthians, gente. Sua mãe sabe o que eu tô falando, sua mãe sabe. É, né? Ok? E ele mesmo fala que era idolatria aquilo. Hoje ele tem uma relação saudável com o time, que ele gosta de coração. Eu também amo futebol, cara. Gosto do meu time, sofro pra caramba, mas gosto. É uma relação saudável.
Sabe? Não é a razão da minha vida mais. Era a razão. O Vasco era a razão da minha vida, cara. Gente, eu vim pro Japão quase, assim, por uma coisinha, eu vim pro Japão por aquele mundial. Ia gastar o dinheiro todo do nosso casamento pra ir pra aquilo, era uma idolatria. E eu tive que reconhecer isso. No encontro com Deus eu fui curado, liberto. Entendeu? Porque era uma coisa assim. Então, voltando aqui, como é que é a relação dele com Deus, com a oração, com o desenvolvimento espiritual, com a igreja local? Tem compromisso? Serve? Participa? Ou frequenta? Dá uma checada nisso, gente. Por quê? Aí você fala assim, pastor, daí que ele vem uma vez por mês, tá? Quando você casar, ele vai vir uma vez por mês também. Você vai vir sozinho pro culto, e aí? Você vai vir sozinho. Ou não, a tendência é que provavelmente você vai esfriar na fé, porque você não vai ter uma companheira, um companheiro que vai acompanhar você. Entendeu? Então, primeiro item, qual é a relação dele com Deus? Segundo, qual é a relação dele com a família dele? Ele honra os pais? Ela honra os pais dela? Como é que ela trata os pais? A primeira coisa que a Andrea fez com a Carol, ela falou assim, vai lá e vê como é que ele fala com a mãe dele. E a forma que ele fala com a mãe dele é a forma que ele vai falar com você. Ele tratava com respeito, usava palavras lindas como senhora, que saiu tanto da nossa cultura hoje em dia, né? Senhor, senhora, por favor, obrigado. Quando pega uma coisa, né? Ou se você chegar na casa dos pais do seu querido, e a mãezinha dele tá fazendo um pratinho pra ele, botando no colinho dele, limpando a boquinha dele, e depois que ele comer ficou sujo, cuidado, você tem um vagabundo na sua frente. Você tem um cara aí que vai dar problema. Vai dar problema. Porque você, sabe o que acontece? Assim, minha experiência pastoral, 99% das vezes, você se torna a mãe dele. Entendeu? Então cuidado com isso. Então como é que é a sua relação dele com a família dele? Ele honra os pais, ele obedece o que os pais dizem, ela obedece o que os pais dizem, fala com respeito, submete a autoridade dela. Se submete à autoridade. Quando o pai ou a mãe diz assim, chega em casa até 11 horas, ele chega? Ela chega? Ou são padrões que são estabelecidos que vão reverberar lá no futuro. Terceira coisa, qual é a relação dele ou dela com o trabalho? Falta todas, umas 3, 4 vezes por mês? Cuidado, gente, isso é padrão. Isso tem a ver com caráter. É uma pessoa responsável, constante nessa área? Falta escola, sabe, não tem responsabilidade alguma. Né? Em casa, não ajuda os pais em nada. Não estou dizendo que você tem que pagar as contas dos seus pais, mas o seu quarto você tem que arrumar pelo menos. Você tem que ir lá na casa dessa pessoa e ver como é que é o quarto dela. O quarto dele. No mínimo, porque depois você que vai estar no meu escritório falou assim, mas ela é toda desorganizada. Eu falei, você não sabia? Você não sabia que ela era desorganizada? Olha o carro dela, tá nascendo planta lá dentro. Você não sabia disso? Tem de McDonald's naquele carro lá? É brincadeira, meu irmão. Você não sabia disso? Então qual é a relação dele com o trabalho? É uma pessoa constante? Gasta muito, economiza pouco? Você vai ter problema. Gente, você sabe, Japão agora, tá? A área número 1 que causa mais divórcios nessa nação, dentro da comunidade brasileira, é a área financeira. É a área financeira, não tem como. Ou por independência ou por desleixo. É isso o problema aqui no Japão dos casamentos. E eu fiz um teste, muitos anos atrás, antes de ter essas igrejas todas aí, quantas pessoas dentro da Home, da Seva naquela época, estavam no segundo ou terceiro casamento. Sabe qual é a estatística? 90%. Segundo ou terceiro casamento aqui no Japão. Então é um fato entre nós precisamos abrir os olhos para isso. Isso é uma realidade. Um tá de dia, outro tá de aquim, outro tá ganhando mais do que o outro, aí a mulher tá ganhando mais, o cara é um banana que senta lá e não faz nada. Aí a mulher tem que cuidar da casa, tem que pagar as contas, tem que trabalhar. Ela fala assim, por que eu preciso desse peso morto aqui? Aí, gente, eu ouvi essa história em centenas de vezes aqui. E sabe onde isso começou? Lá no namoro. Quando não descobriu que a pessoa era irresponsável, que era um peso morto, que fazia isso com seus pais, e agora tá fazendo isso com você. Tá entendendo? Então qual é a relação dela com a responsabilidade? Paga as contas em dia? Pensa no futuro? Ah, o futuro eu quero ter um crown. Esse é o meu futuro. Meu irmão, pula fora disso, cara. Você não tem noção quanto você vai sofrer. Eu tô tentando evitar sofrimento na sua vida. Tá entendendo? Eu prefiro ter o cara lá, sabe, responsável, dirigindo um mirinha, quebradaço, roupa lá do Shimamura, mas o cara trabalha, o cara é responsável, o cara é dizimista, trabalha, oferta na igreja, o cara cuida dos outros, tá sempre generoso, fazendo tudo. Gente, esse aí, Deus prospera alguém assim, você tá entendendo? Deus prospera um responsável. Repare, esse servo estava pronto, administrando todas as coisas e Deus chamou ele. Deus prospera os responsáveis. Amém? Então, a terceira coisa, trabalho. E a última, como é a relação dele ou dela com a igreja?
congrega, está desenvolvendo a sua fé, serve. Eu estou falando tudo isso porque isso foi exatamente o padrão que nós estabelecemos com a Carol quando ela conheceu o Matt. E a gente vê isso tudo se manifestando hoje na vida deles hoje, na relação deles com Deus, com a igreja, com a família, com o trabalho. Gente, eles estão prosperando lá. Vão comprar a casa deles ano que vem. As coisas estão caminhando, entendeu? Estão um trabalho excelente, ganhando muito dinheiro. Nem tanto. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Gente, uma menina de 25 anos e um menino de 24, ganhando mais de 120 mil dólares por ano. É muito dinheiro, gente. Vocês têm noção. É muito dinheiro. Tá? É muito dinheiro. Eles estão só começando. Por quê? Princípios, valores estabelecidos, responsabilidades, são fiéis, são generosos, servem pessoas, cuidam de pessoas. É isso aí, tá? Então, isso é só uma referência que eu queria deixar para vocês. E Abraão fala com a gente, Paulo fala com a gente, e hoje o Vitor e a André estão falando com a gente. Através da nossa história, e a mesma coisa está acontecendo com a Camille. O checklist já foi enviado para a Camille. Já deu errado umas 3 vezes, ela já saiu fora. Graças a Deus. Reconheceu o padrão na hora, pulou fora. Olha só, tá construindo. E daqui a pouco, né? Daqui a pouco não, né, Deus? Tem uns anos. Se Deus quiser, vocês vão ouvir falar da gente casando mais uma filha. E mais anos. Já vê outra. Muitos anos. Amém, gente. Eu queria deixar essa palavra com vocês. Espero que venha ajudá-los. E entra nesse. Gênesis é sensacional, gente. Tem tanto para nos ensinar. Eu sempre achei assim, nossa, vai ser uma coisa mais teológica, mais acadêmica, né? Estudar Gênesis com a igreja. Mas tem sido tão prático. O Abraão tem nos ensinado tanto. E eu espero que você possa refletir sobre o que nós falamos hoje. Em nome de Jesus. Amém?